neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pai Nosso, canta o conjunto da fé em momentos no tabernáculo da fé. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ouvintes, o profeta de Deus empenhou em pregar mais esta mensagem de suas centenas e centenas de mensagens. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele afirma que empenhou para pregá-la. Qual é o objetivo? O objetivo não era simplesmente de alimentar uma igreja, um rebanho, que sustentaria ele e sua família e preveniria o futuro dos mesmos. Não foi este o objetivo. Se cada mensageiro pensasse nisto, talvez houvesse mais objetividade nos ministérios. Consequentemente, as igrejas seriam bem-aventuradas, mais beneficiadas. Para pregar no espírito que o profeta pregou, tem que começar por aí. Não existir definitivamente outro interesse, outro propósito, além daquele de alimentar o povo, de sustentar o povo. Muito embora até ferindo, ofendendo a quem está pregando, mas também corrigindo, disciplinando, exortando, redarguindo e, por que não dizer, curando, consolando, confortando. Esse deve ser o principal e o único propósito. Caso contrário, é mercenarismo. É tentar fazer daquilo apenas um instrumento de trabalho. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, tenho que me sustentar. Como o pedreiro, o mecânico e assim por diante. Agora, no objetivo que o irmão Branham pregou as suas mensagens, que elas trazem, nós sabemos que as mensagens formam uma mensagem. Então, vamos dizer, a mensagem traz, de fato, o espírito de Elias, o ministério do Filho do Homem e o resultado de ouvir a voz do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Que tudo isso vai terminar no grande fenômeno espiritual, Cristo em você. Não é em outra coisa. Ele mostra aqui a representação que Davi fez no Salmo 22, mas isto era Cristo em Davi. No Salmo 22. Salmo este que eles cantavam, eles sabiam de cor nas sinagogas. E outros salmos e outras escrituras também, não só o 22. O que os profetas disseram no Velho Testamento. Todos os salmos. Os cânticos que foram cantados eram cantados a respeito do Messias,
eles não falam Jesus, eles falam Messias. Então, tomemos o Salmo 22 e comparem-no com a manhã da crucificação. Veja como o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me olham fixamente. Eles traspassaram-me os pés e as mãos. Contudo, todas essas coisas ali, eles estavam cantando esse salmo ali embaixo no templo e, ao mesmo tempo, perseguindo, crucificando. Vocês têm que saber de uma coisa, que antes de perseguirem fisicamente a Jesus, antes de o levarem à cruz, eles maldisseram a Jesus Cristo. Eles o difamaram. Eles lançaram mácula no seu nome. Eles tentaram, com tudo que tinha, desmoralizá-lo na consciência do povo, das pessoas. Caso contrário, eles não teriam ninguém para gritarem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O julgamento que o povo fez foi por informação. Foi por informação não de bandidos, mas de homens pios, homens que tinham a moral limpa. Homens que tinham a moral e que tinham força moral para realmente condenar os errados. Primeiro infamaram a Jesus na consciência, na impressão das pessoas. Você já notou isso? Isso é tremendo. Para depois, então, crucificá-lo. Se eles não fizessem isso, jamais eles poderiam crucificá-lo. Se o povo só ouvisse o que era de bom dele. Você não viu lá no caso daquele ceguinho de nascença? O que aconteceu? Os seus pais não quiseram confessar o grande milagre, e porque confessaria Jesus Cristo, e eles se comprometeriam com a sinagoga, com os líderes. Há muita gente que não toma posição do lado correto com medo dos seus líderes. Inclusive vão apanhar também. Não? Acontece que quando foram falar com o rapaz, que havia nascido cego e agora enxergava, bom, se ele é falso, se ele é bastardo, isso aí eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Mas ele é bastardo, ele é isso, ele é aquilo. Leia a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eles tentaram em tudo desmoralizar o ministério de Jesus. A pessoa de Jesus. Eu tenho certeza, aquele rapaz não estava lá gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles não conseguiram macular a mente daquele rapaz. Eles não conseguiram macular a mente de Pedro. Não está tudo escrito. Isso era
no sentido da palavra, uma novela. Ele deve ter sido chamado, teve uma conversa com ele sensata. Seu pai, um homem digno, um homem honrado. Mas meu pai me preveniu a respeito dele, de Jesus. Para você não tem jeito. Você acha que todos eles não foram chamados? O Judas foi chamado, por fim, se rendeu. Então, você entenda isso. Tem que primeiro manchar. Essa é a opinião até mesmo da política que usa a pena de morte. Usa a mídia para transmitir fatos e realidades acerca daquele criminoso, para que o povo tenha uma satisfação na mente o porquê dele estar morrendo. Ou mesmo uma cadeia perpétua, ou tantos anos de cadeia. A opinião pública tem que ser chocada a respeito dele. A opinião pública teve que ser chocada a respeito de Jesus Cristo, para levá-lo à pena da cruz. Agora, eles estavam cantando aquilo na sinagoga. Eles estavam fazendo aquilo que a Bíblia diz que eles fariam. Eles estavam crucificando a mesma pessoa sobre a qual eles cantavam, eles falavam, eles discursavam. Ora, aqueles grandes líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres, e contudo tão cegos e mais cegos, estavam lendo os profetas e estavam cantando os cânticos e cometendo o crime que os salmos estava dizendo que eles fariam. É a mesma coisa com o arrebatamento. É a mesma coisa com o arrebatamento. O diabo deixaria um instrumento de Deus, que é usado por Deus, para prevenir ao povo sobre o arrebatamento. O diabo deixaria intacto, sem mexer com ele, ficaria de braços cruzados a respeito dele. Um instrumento usado nas mãos de Deus para o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo. Poderia ficar sem sofrer os mesmos ataques das mesmas armas que eles usaram ali? Agora, tem uma coisa, eles não estavam usando nas sinagogas o Alcorão, um outro livro que não fosse as Escrituras Sagradas. A mesma coisa acontece agora. Quem persegue o arrebatamento está com a mensagem na mão. Está pregando a mensagem como eles estavam pregando a mensagem da primeira vinda e da própria crucificação. E pode ver que eles agem da mesma forma. Se pudessem, matariam fisicamente. Mas o profeta diz: procuram e fazem tudo para matar o seu nome, matar o seu caráter, desmoralizá-lo diante do povo. Mas cada um tem um ministério. Isso era ministério deles.
O Salmo 22 tinha que se cumprir desta forma. Não foram os romanos que crucificaram a Cristo, não foram os pagãos. Não foram. Não foram egípcios que perturbaram a jornada no deserto, que fizeram a coisa ficar mais complicada. Foram israelitas, foram líderes invejosos, insubmissos, mercenários, afinal de contas, terminam sendo mercenários espiritualmente falando, fornicários. A verdade é esta. Agora, o profeta afirma, o mesmo está ocorrendo nesse instante. A mesmíssima coisa. Estão crucificando a Cristo novamente. Eles não têm que falar mal de Jesus Cristo. Eles não têm que falar mal do profeta. Mas eles têm que atacar um instrumento que seja vindicado por Deus. E um dos sinais da vindicação está exatamente nesse fator. Exatamente. Não tem como falhar. Mas como cumprem o ministério na íntegra? Como cumprem de uma maneira fiel? O mundo está cumprindo o ministério de Balaão, dos nicolaítas. O ministério de Jezabel está sendo cumprido à risca. O ministério de Coré, de Abirão, o de Datã também estão sendo cumpridos à risca. Só que não chegaram nem mesmo em Cades Barneia. Não adentrarão a terceira etapa, jamais. Por isso tem que deitar com um, com o outro, nesse adultério espiritual, nessa fornicação espiritual. E a essas alturas, você deve dar graças a Deus, glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque nada, como nada pôde manchar o nome de Jesus para aquele que fora cego de nascença, para Maria Madalena, para o ladrão crucificado, para o Pedro, João, para aquelas mulherinhas reveladas, para aqueles homens revelados, também não puderam macular o ministério de Deus na sua mente agora. Esse é o motivo da bênção nesse instante. E isso é Cristo em você, esperança da glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sou um triste pecador à procura de perdão para a salvação ganhar. Minhas culpas vou
chorar. O chorar não salva, nem o lágrimas sem fim, nunca mancha carmesim poderá lavar-me a mim. O chorar não salva. Vou então rememorar o que tenho feito aqui para a salvação ganhar. Minhas obras vou mostrar. Obras não te salvam, teus esforços sem cessar não te podem transformar, em teus males expiar. Obras não te salvam. Se as obras e o chorar não me poderão salvar, para a salvação ganhar, vou orar com mais fervor. Orações não salvam, apesar do seu fervor. Orações não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Oh, quão triste e aflito estou, já não sei o que